vídeo de hoje vamos falar de Mali. Te peço para se inscrever no canal, ative o sininho para ser notificado assim que tiver vídeo novo no canal. O território de Mali foi sede de grandes impérios da África Ocidental que controlavam o comércio de sal, ouro, matérias-primas, além de prata e bronze. Estes reinos careciam tanto de fronteira geopolítica quanto de identidades únicas. Um destes grandes impérios foi o Império de Ghana, fundado pelos Soniques, que falavam em idioma Mande. O reino se expandiu por toda a África Ocidental, desde o século VIII até 1078, quando foi conquistado pelos Almoravidas. O Império de Mali se formou na parte superior do rio Níger e chegou à sua força máxima em meados do século XIV, sob o reinado do Império de Mali. As antigas cidades de Djenné e Tombouctou foram importantes centros de comércio e de aprendizagem islâmica. O reino entrou em declínio e posteriormente foi resultado de conflitos internos e até ser substituído pelo Império Songhai. O povo Songhai é originário do noroeste da atual Nigéria, cujo império tinha sido há muito tempo uma potência na África Ocidental, sob o controle do Império de Mali. No final do século XIV, o Império Songhai ganhou a independência do Império de Mali gradualmente, abrangendo a extremidade oriental deste império. Sua queda foi resultado de uma inversão bárbara em 1591, marcando o fim do papel regional da encruzilhada comercial. Após o estabelecimento de rotas marítimas pelas potências europeias, as rotas comerciais transarianas perderam sua importância. Na era colonial, Mali ficou sob o controle francês no fim do século XIX. Em 1905, toda a sua área estava sob o controle da França, fazendo parte do Sudão francês. No início de 1959, o Mali e o Senegal se uniram, formando a Federação do Mali, que conquistou a sua independência em 20 de agosto de 1960. A retirada da Federação Senegalesa permitiu que a ex-república sudanesa formasse a nação independente do Mali em 22 de setembro de 1960. Modibo Keïta, que foi primeiro-ministro da Federação do Mali até a sua dissolução, foi eleito o primeiro presidente. Keïta estabeleceu o unipartidarismo, adotando por sua vez uma orientação africana independente e socialista de fortes laços com a União Soviética e realizou uma grande nacionalização dos recursos econômicos. A antiga cidade de Djenné, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1968, como resultado de um crescente declínio econômico, o mandato de Keïta foi derrubado por um golpe militar liderado por Moussa Traoré. O regime militar subsequente de Traoré como presidente teve a função de fazer reformas econômicas. Apesar disso, seus esforços foram frustrados pela instabilidade política e uma devastadora seca que ocorreu entre 1968 e 1974. O regime Traoré enfrentou distúrbios estudantis que começaram no final dos anos 70, como também ocorreram 3 tentativas de golpe de Estado. No entanto, as divergências foram suprimidas até o final da década de 1980. O governo continuou a tentar implementar reformas econômicas, mas sua popularidade entre a população diminuiu cada vez mais. Em resposta à crescente demanda por uma democracia pluripartidária, Traoré constituiu uma libertação política limitada, mas negou a marcar o início de um pleno sistema democrático. Em 1990, começaram a surgir novos movimentos da oposição coerentes, mas estes processos foram interrompidos pelo aumento da violência étnica no norte do país, devido ao retorno de muitos tuaregues. Novos protestos contra o governo ocorreram em 1991, levaram a mais um golpe de Estado, seguido de um governo de transição e a realização de uma nova Constituição. Em 1992, Alpha Oumar Konaré venceu as primeiras eleições presidenciais democráticas. Após sua reeleição, em 1997, o presidente Konaré impulsionou reformas político-econômicas e lutou em combater a corrupção. Em 2002, foi substituído por Amadou Toumani Touré, general que liderou um outro golpe de Estado contra os militares e impôs a democracia. O Mali vem sendo um dos países mais estáveis da África no âmbito político e social. Entretanto, em 21 de março de 2012, um golpe militar derrubou o governo do presidente Touré. O Mali é um país sem saída por mar, situado na África Ocidental, a sudoeste da Argélia, com uma área de 1.240.000 km². É o 23º maior país do mundo, com extensão semelhante à da África do Sul e de Angola. Possui 7.243 km de fronteiras com os 7 países que limita. A maior parte do país integra o sul,
do deserto do Saara. Por isso o clima é quente, sendo comuns tempestades de poeira que se formam durante secas. O território de Mali é essencialmente plano, com algumas regiões montanhosas. O Adral dos Alfogas está localizado no nordeste e as maiores altitudes são as montanhas Ombori, que ultrapassam altitudes de 1000 metros a sudoeste, e as montanhas Bambuque a sudoeste. Os recursos naturais do país são consideráveis: ouro, urânio, fosfato, caulin, sal e calcário. São os recursos mais explorados. O Mali está a enfrentar problemas ambientais como a desertificação, o desmatamento, a erosão do solo e a contaminação da água. O clima varia de subtropical a sul ao árido no norte. A maior parte do país sofre de problemas ambientais. A estação chuvosa vai do final de junho a dezembro. Durante este período de tempo, é comum ocorrerem inundações no rio Níger, em parte da região. Em julho de 2009, a população do Mali foi estimada em 13 milhões, com crescimento anual de 2,7%. A população é predominantemente rural e entre 5 a 10% são nômades. Mais de 90% da população vive no sul, especialmente em Bamako, que tem mais de 1 milhão de habitantes. A população do Mali abrange um número de grupos étnicos da África Negra, dos quais a maioria tem concordâncias históricos, culturais, linguísticas, religiosas. De longe, os Bambara formam o maior grupo étnico, correspondente a 36,5% da população. Em grupo, o Bambara, Soninke, Kosanke e Malinke. A maior parte do grupo Mande representa 50% da população do Mali. Outros grupos importantes são o Puel, 17%, o Voltaico, 12%, Songhaico, 6%, Tuareg e o Moro, 10%. Historicamente, Mali tem tido boas relações étnicas, mas existem tensões entre os Songhais e Tuaregues. A língua oficial do Mali é o francês, mas há uma quantidade grande de línguas africanas. Mais de 40 são amplamente utilizadas por diversos grupos étnicos. Cerca de 80% da população do Mali pode se comunicar em Bambara, que é a principal língua vehicular e a do comércio. Aproximadamente 90% dos malianos são islâmicos, 5% da população é cristã, 2/3 católicos romanos de várias denominações protestantes e os restantes 5% correspondem a crenças animistas tradicionais. O ateísmo e agnosticismo não são muito comuns entre os malianos. A maioria de quem pratica sua religião diariamente